A terceira invocação ao nome de São José na ladainha é: esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Pouca coisa nós sabemos sobre a vida de São José, a Bíblia não nos conta. E também pouca coisa nós sabemos sobre o casamento dele com Maria. Em primeiro lugar, sobre a história da eleição de José. Existe um escrito da igreja muito antigo que foi rejeitado como evangelho, chamado o Proto-Evangelho de São Tiago. E ele foi rejeitado, não faz parte da nossa Bíblia, entre outros motivos porque ele foi escrito quase 100 anos depois da morte de São Tiago. Portanto, não depende daquele apóstolo, foi uma coisa fantasiosa escrita depois. Algumas coisas dele foram rejeitadas, outras fazem parte da nossa tradição e permanecem conosco. Por exemplo, que o nome dos pais de Maria eram Joaquim e Ana, que esses pais tiveram uma filha na velhice e tinham recebido por visão que essa menina seria muito famosa e que se falaria dela entre todas as gerações, como a própria Virgem Maria depois fala no seu canto magnífico. E esse proto-evangelho diz que logo cedo Maria foi levada ao templo, onde permaneceu desde criança sob os cuidados do sacerdote. Quando chega a época do seu casamento, quando ela estava se tornando moça, o sacerdote recebe uma orientação de Deus e por isso manda reunir todos os descendentes de Davi para escolher, através da indicação divina, qual deles se casaria com a Virgem. Esse proto-evangelho tem aí uma coisa que é amplamente rejeitada pela igreja, pelo menos no Oriente, que São José já era casado, viúvo e tinha quase 80 anos. Essa imagem de São José nunca foi aceita, porque ela é ilógica. Em primeiro lugar, como Deus iria confiar os seus bens mais preciosos, que era o seu próprio Filho, Redentor da humanidade, e a Santíssima Virgem que o gerou, a um homem que não tivesse vitalidade para cuidar deles? Como São José poderia ter conduzido Maria e o menino para o Egito e depois de volta, numa viagem? Pensa bem, naquela época não existia carro, o máximo que podia se ter era uma montaria, quase 200 quilômetros a pé, aliás, mais de 200 quilômetros a pé. Como isso poderia acontecer? Como ele poderia fazer isso sendo idoso? Além do mais, usava-se esse argumento da idade avançada de São José para afirmar que era esse o porquê ele manteve a castidade com a Maria. Ora, louvar um homem que não tem vitalidade por ser casto é como louvar um rio por não ter mais água. Não faz sentido nenhum. Quando nós olhamos para as representações de São José na Igreja do Ocidente, nós sempre o vemos representado como um homem jovem e belo. Na nossa igreja nós temos o belíssimo quadro do casamento da Virgem Maria com São José. Nele está representado um detalhe que é narrado por esse proto-evangelho. Como eu disse, apesar de ele ter sido rejeitado pela igreja como parte da Bíblia, partes dele entram para a nossa tradição. E ele diz que dentre todos os homens que foram apresentados, os descendentes de Davi, o que foi escolhido por Deus teve um duplo sinal: o seu cajado floriu, representando a passagem do profeta Isaías, que dizia que do ramo de Jessé, ou seja, do pai de Davi, nasceria um broto, uma flor. E também que uma pomba representando o Espírito Santo teria pousado sobre o cajado de José. Essa representação do cajado florido é uma figura muito querida da igreja para mostrar que José foi eleito, foi escolhido. A Virgem Maria, como nós dissemos, supera todos os outros santos no mistério da sua eleição. Mas São José, de maneira especial, foi escolhido por Deus para uma missão única. E assim tem origem o amor entre José e Maria.
Se você olhar atentamente no quadro, há uma figura curiosa no canto. Muito discretamente tem um rapaz que quebra o seu cajado com o pé, em contrariedade, e aponta para José como dizendo: por que ele e não eu? Ora, porque Deus quis assim. E é justamente isso, essa docilidade ao plano de Deus, que tornou José esposo de Maria. A partir do momento do matrimônio, da eleição para o casamento com Maria, José não pertenceu mais a si mesmo. Ele foi 100% da Virgem Maria e de Jesus. E este é o mistério de sua castidade. Aliás, o mistério de toda a castidade. Saber que nós não pertencemos a nós mesmos. Nosso corpo, nossa regra, não. Nosso corpo, nosso templo de Deus. Pertencemos ao Senhor. Essa foi a mentalidade que uniu José a Maria. Agora, uma questão importante para entender este matrimônio: qual foi a motivação de São José para abandonar Maria em segredo? A primeira foi a da desconfiança. José não entendia como isso aconteceu, acreditou talvez que Maria o tivesse traído e por isso quis abandoná-la. Essa teoria não coaduna com o resto da história, com a eleição de São José, com a escolha dele em doar a sua vida à Virgem Maria e com toda a fidelidade que ele vai ter durante todo esse tempo. A segunda teoria é a da perplexidade. José simplesmente não sabia o que fazer. Confiava na virgindade de Maria e acreditava que ela era a mãe do Espírito Santo, mas não quis que ela era a mãe através do Espírito Santo, mas ele não quis se envolver nessa história e simplesmente pensou em fugir. E a terceira, que é mais aceita, é a seguinte: São José não se viu digno. Imaginar que ele seria responsável por criar o Filho de Deus, imaginar que ele seria guardião de uma mulher que concebeu virgem. Conceber virgem significava que ela era diferente de todas as outras mulheres. Como viver uma história assim? Quem se julgaria digno? Quem se julgaria capaz? E na sua humildade, José não ousou conviver com aquela que já era o sacrário do Cristo na terra. Por isso, ele se enche de pavor. E o anjo, nas palavras que diz a ele durante o seu sonho, confirma isso: José, não tenhas medo de receber a Virgem Maria como tua esposa, porque de fato ela concebeu pelo Espírito Santo. Veja que o anjo diz: não tenhas medo, ele não diz não duvides de Maria. José sabia no seu coração que Maria era a mãe de Deus, mas ele precisava comprovar-se digno, e isso vem pela palavra do anjo. Irmãos e irmãs, contemplando essa tão grande história de amor, nós vemos como José e Maria, pelo desejo de Deus, vão pertencer um ao outro, não no corpo e na carne, mas na mente, no projeto, na vida, no coração, na alma. Os dois foram 100% do menino Jesus. Este foi o foco da vida deles e eles nunca se afastaram disso, para nunca desagradar aqueles que os chamaram para uma tão grande missão. Pensemos na nossa vocação, na nossa casa, na nossa família. Olhando para o exemplo de São José, que fidelidade nós devemos ter. Que pertença a Deus nós devemos ter. Como nós devemos ter a certeza de ser 100% de Jesus, de colocar a nossa vida a Ele, não de maneira egoísta, mas através do nosso serviço familiar. São José é um modelo de todos os homens. São José Maria Escrivá vai dizer que para viver a virtude da castidade não é preciso ser velho ou carecer de vigor,
A castidade nasce do amor, da força e da alegria da juventude, que não constitui obstáculo para viver um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de José quando contraiu matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério da sua maternidade divina, quando viveu junto dela, respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo como o mais alto sinal da sua vinda às criaturas. Quem não for capaz de compreender um amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece o completo sentido cristão da castidade. Por isso, consagremos a nossa família, a nossa vida, o nosso corpo a Jesus Cristo, como fez São José, nosso Pai. Peçamos esta força pela sua intercessão, rezando a ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, esposo da Mãe de Deus, casto guarda da Virgem, sustentador do Filho de Deus, zeloso defensor de Jesus Cristo, chefe da Sagrada Família, José Justíssimo, José Castíssimo, José Prudentíssimo, José Fortíssimo, José Obedientíssimo, José Fidelíssimo, espelho de paciência, amante da pobreza, modelo dos trabalhadores, honra da vida de família, guarda das virgens, sustentáculo das famílias, esperança dos doentes, patrono dos moribundos, terror dos demônios, protetor da Santa Igreja, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, Ele constituiu o Senhor de sua casa. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, nós vô-lo pedimos, que mereçamos por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos, o Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.